Olá, bom dia, meus queridos e minhas queridas, meus amigos e minhas amigas. Muito obrigado pela inscrição de vocês, pelos likes, pela curtição no meu canal do YouTube, Reflexões da Alma, e no meu canal da Saúde, em prol dos cuidadores, Eu Cuido com Amor. Passando hoje rapidinho para falar algumas coisas importantes. Você sabia que a alegria, o sorrir, o dar risada por uma piada, por uma situação engraçada, por um stand-up comedy, né? Stand-up comedy, melhor falando, e programas de humor, ouvir piadas, histórias engraçadas. Você sabia que rir causa um efeito colateral extremamente positivo para a sua saúde? Já ouviu aquela expressão, rir é o melhor remédio? Olha, quando eu estava lá na faculdade de teologia, nós temos uma matéria chamada psicologia acoplada. O que é isso? Algumas noções de psicologia, porque o sacerdote, ou o ministro, ou o preleitor, aquele que fala, o orador, para a comunidade, ele vai lidar com pessoas. E cada pessoa tem uma estrutura, um pensamento, uma vida, uma visão, e as suas angruras, as suas dificuldades, as suas debilidades, os seus sofrimentos, as suas dores. Por isso, é importante ter um pouquinho de psicologia ou então o máximo de psicologia para lidar com essas mentes, com essas vidas, com essas pessoas. Não é apenas abrir uma página da Bíblia, ler e falar. Não, é preciso olhar dentro dos olhos, ouvir mais e falar menos. É preciso entender os gritos da alma de uma pessoa. É preciso fazer a leitura do que aquela pessoa está sofrendo, do que ela quer passar a você. Ser um sacerdote, um ministro, um reverendo, ser alguém que está ali para ajudar espiritualmente, também é ser um médico da alma. Portanto, eu quero começar hoje partilhando com você alguns textos que poderão ajudar essa sua luta, essa sua correria, né, em favor da vida, contra a morte, contra a doença. Muito bem, eu disse que há uma expressão, um adágio popular, um ditado que diz que rir é o melhor remédio. E é mesmo, e com prova científica. Lá na faculdade, o nosso professor, sobre a matéria de psicologia, ele disse que uma pessoa, quando ela é muito séria, 24 horas, 48 horas, séria demais, ela não tem uma abertura, um espaço, uma brecha para senso humorístico, ela não dá risadas. Para ela, tudo está chato, tudo está carregado, pesado, tóxico demais. Tudo tem que ser sério demais. Essa pessoa ou está passando por um processo de uma patologia, uma doença grave, ou ela está com uma depressão acentuada. Porque não é normal você não sorrir, você não achar graça, não é normal você não sentir essa energia, essa sensação, esse estado que nos dá saúde e nos faz bem. Veja só, existe uma fala de um homem chamado Neemias,
lá na Bíblia Sagrada. Vai vendo. No livro de Neemias 8:10, ele escreve assim, em hebraico: Vayomer lachem lekru ikhalu mashe manim uretu mamet takin vestlehu manot lenin nakron lo ki kadosh chayom ladoneinu veal teatsevu ki sedeva Adonai o Yahvé Re Mauzekren. O que ele disse aqui em hebraico? Neemias 8:10. Disse-lhes mais: Ide, comei as gorduras e bebei as doçuras e enviai porções aos que não têm nada preparado para si. Porque esse é o dia consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. A alegria do Senhor é a vossa força. Portanto, este é o dia do Senhor. Qual é o dia do Senhor na sua vida, na minha vida, em nossa vida? São todos os dias, conforme o Terlim, que quer dizer Salmos 139. Que os pensamentos de Deus para nós, eles são infinitos. Olha isso. Nós temos em um ano 365 dias para viver. Deus tem toda a nossa vida para nos dar cada dia um dia de misericórdia, um dia de paz, um dia de amor, um dia de oportunidade, um dia de se regenerar, um dia de se perdoar, um dia de perdoar os outros, um dia de restaurar, um dia de ressuscitar, um dia de se autocurar, um dia para viver todos os dias, todas as manhãs. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Há quanto tempo você está nessa treva, nessa escuridão, nessa noite? Há quanto tempo você chora e não percebe, e não vê o dia passar, a luz, a energia, a beleza, a alegria dos dias? Este é o dia do Senhor. O Salmo 139 de Davi ainda vai dizer que esses dias, ou esses pensamentos de Deus para nós, são tão infinitos quanto os grãos da areia da praia. Você já parou para pensar? Você consegue contar quantos grãos de areia tem naquela imensidão de lençol praiático, aquele lençol branco de areia? Você consegue contar quantos grãos tem ali? Não. Esta é a infinidade, não é? De Deus para cada um de nós. Portanto, você precisa estar junto com pessoas que partilham a doçura, a gordura, o vinho, o pão, o alimento. Você precisa fazer parte daquele que abençoa ou daquele que precisa ser abençoado. Talvez você esteja precisando de alimento, de água. Talvez você esteja precisando de alegria, de energia. Talvez você esteja precisando de substância para manter-se vivo, não é? Mas você precisa olhar em que meio, com quem, onde, o que você tem bebido, ingerido, o que você tem comido para te dar energia, para te dar vida. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. A vontade do Senhor, a vontade da espiritualidade é que você viva intensamente a cada dia da sua vida. A alegria do Senhor é a nossa força. Nós vemos esta alegria do Senhor em todos os momentos, coisas, lugares em nossa vida. Mas muitos preferem desenvolver uma catarata, um glaucoma,
Muitos preferem desenvolver uma cegueira, aquele cego que não quer ver. Muitos preferem ficar cego com relação às coisas mais lindas, simples e saudáveis da nossa vida, que nos dão a alegria. A alegria, sorrir, nos dá realmente saúde, nos dá felicidade. Veja essa outra fala agora de Salomão no livro de Provérbios, capítulo 10, não é? Provérbios 10 e versículo 22. Olha que interessante isso daqui que eu quero ler para você em hebraico. Veja só isso. Que coisa mais profunda que ele está falando aqui. Provérbios 10, versículo 22. Olha só isso. Em hebraico, Berikat, Yarver, Ri, Tashir velo Yosif, Etzef, Imar. O que ele disse aqui, o Salomão, no Provérbios 10, 22? Ele disse, a bênção do Senhor é quem enriquece e não acrescenta, não soma, não multiplica dores. Pare para pensar sobre isso. A bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Mas que enriquecimento é esse? É dinheiro, é grana, é bufunfa, é moeda, é papel, é cheque, é carro, é casa, é patrimônio? Não. Porque se isso fosse o suficiente para te dar vida e saúde, muitos milionários, bilionários, ainda estariam aqui entre nós. Não é? Portanto, essas riquezas são aquelas que Yahushua, ou Jesus, ele deixou bem claro. Ajuntais tesouro no céu, na mente, no pneuma, no nefesh, no reino de Deus que está dentro de nós. Ajuntais tesouro aqui dentro, onde o ladrão não rouba, aonde a traça e a ferrugem não estraga, não corrói, não destrói. O lugar mais sagrado que existe, que pode ser divino ou infernal, de luz ou de trevas, está dentro de nós, aqui, na nossa mente, conhecida como carne ou conhecida como coração, o centro das emoções. É aqui que saem as diretrizes, é daqui que saem as psicossomatizações, o transformar o imaginário no real, no físico, quando eu penso, quando eu declaro, quando eu chamo a existência da diminuição do mal que está no meu corpo ou que está na minha mente. A sede das emoções humanas está aqui, bem como também a sede das emoções espirituais, da inteligência emocional e da inteligência espiritual. Tudo está aqui, dentro de você. Não está lá no templo, nem na igreja. Lá você vai ser onerado, lá você vai ser cifrado, lá você vai ter que pagar. Aqui é de graça. Lembre-se quando Yahushua também disse, Jesus, Mateus 10, 8. Curai os enfermos, limpai os leprosos. Curai os enfermos, limpai os leprosos, expulsai os demônios, ressuscitai os mortos. Por quê? Com uma condição. De graça recebeste, de graças dai. Você não tem que pagar nada para ser curado, para ser liberto. Você não tem que pegar envelope, óleo, água, terço, nada disso. Nem feijão mágico, nem voto, nem propósito, nem sacrifício. Tudo está aqui dentro de você. O poder está dentro de você. A bênção do Senhor é quem enriquece e não acrescenta dores. É Deus quem te enriquece. É Deus quem te acrescenta alívio, saúde, paz, através da alegria. Agora, eu quero falar com você uma coisa importantíssima. Agora, vamos ver
como nós podemos canalizar, energizar, afluir para nós, absorver essas alegrias, felicidades que nos curam, que nos dão saúde, que nos aliviam, que prolongam os nossos dias sobre a terra, que nos dão longevidade, que nos dão qualidade de vida, que nos faz sobrepujar em momentos de dor, de gravidade, de doenças. Como enfrentar um câncer? Como enfrentar uma doença grave? Como enfrentar a depressão? Fica aí as minhas dicas para você viver mais, ok? Em hebraico, o Tehillim, que quer dizer Salmo, os cânticos de Davi, no cântico 101, Davi diz assim, e versículo 3. Lo ashit ou lo achit, lo ashit lenegé, einai devar belial, aso sepin, saneti, lo idebak bi. O que é isso? Davi está cantando e dizendo, não porei coisa má diante dos meus olhos. Aborreço as ações daqueles que se desviam. Nada se me pegará. Olha que interessante. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Você vai entender o porquê eu estou falando isso. Por quê? Porque quando nós olhamos lá, séculos adiante, olha o que Yahshua, ou Jesus, também vai nos aconselhar. Em Mateus 6, 23, Yahshua, ou Yeshua, ou Jesus, como você queira, vai nos dar essa máxima, esse aconselhamento, este ensinamento profundo e espiritual, talvez refazendo, falando, usando a mesma fala que nós lemos de Neemias, da alegria do Senhor, e de Davi, não colocarei coisa má diante dos meus olhos. Olha o que Yahshua, o que Jesus nos ensina em Mateus 6, 23. Em hebraico, Vein einekha, ra, kal gufekha, Yerem Rak, ou Yeresak, Vein Yeresak Raor, Asher, Beki Rebekha, Marchav, Rash, Shek. O que Jesus diz aqui em hebraico? Porém, se teu olho for maligno, for trevas, for ruim, todo o teu corpo será tenebroso, será trevas, será ruim. Assim que se a luz que em ti há são trevas, quantas serão as mesmas trevas? Serão tais trevas. Você percebeu? Se eu não colocarei coisa má diante dos meus olhos, eu não colocarei coisa má, coisa ruim, coisa perversa, notícia ruim diante dos meus olhos. Porque se o meu olho for ruim, se o meu olho, como uma câmera, ficar filmando, registrando e guardando só coisa ruim, só notícia ruim, só telejornal de assalto, de morte, de assassinato, de acidente, eu estou enchendo. Eu estou me preenchendo, eu estou me alimentando, eu estou me absorvendo, não é? Lembra o dia do Senhor que nós lemos lá em Neemias? O pão, o vinho, a doçura, esse é o dia do Senhor. Se Deus te deu vida, Deus não te deu vida para você se alimentar de coisas ruins. Você vai colocar no Datena, você vai colocar lá no Cidade Alerta, você vai colocar no Jornal da Band, no Jornal da Record, só notícia ruim. Sabe? Está se alimentando do quê? Quais as músicas que você tem ouvido?
Só música de baixo calão, que fala de desgraça, que fala de bater na cara, tapa na cara, que diminui a mulher. Músicas de crimes, que faz apologia a drogas, alguns raps, algumas coisas nesse sentido, alguns funks. Está se alimentando de quê? Está frequentando a roda que só fala em desgraça, só fala em coisa negativa, em coisa, sabe? O Cântico 1, Davi diz que bem-aventurado, feliz é aquele e aquela que não se assenta na roda dos escarnecedores e não se assenta na mesa daqueles que só falam coisas ruins, que maquinam o mal. Pare e perceba. Os seus olhos funcionam como uma câmera. Os seus ouvidos funcionam como uma captação de um gravador de áudio. O que você tem permitido entrar nos seus ouvidos, nos seus olhos? Isso vai tudo para o seu corpo, para a sua mente. Lembra lá do reino de Deus? Isso vai destruindo, vai detonando a fé, as boas energias, o positivismo. Sabe? Vou terminar aqui e começar num outro vídeo.